Como vocês estão? Estamos muito felizes em estar conectados com vocês através desta plataforma. Será muito divertido e vamos aprender muitas coisas legais juntos. Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e hoje teremos uma aula para aprendermos sobre grandezas e medidas. Vocês sabem ou já ouviram falar sobre grandezas e medidas? Se sim, sabem para o que servem? Mas antes de iniciarmos, algumas informações para os professores que nos acompanham. Essa aula é do 6º ano do Fundamental Séries Finais. Trabalha a habilidade da BNCC que fala sobre resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais ou relacionadas às outras áreas de conhecimento. A unidade temática é grandezas e medidas e o objeto de conhecimento são problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Apresentações feitas. Agora sim, turma, vamos lá? Há muito tempo, os números naturais foram os primeiros a serem criados pelo homem, a fim de solucionar seus problemas para contar. Porém, o homem ainda tinha que resolver outro problema relacionado ao seu cotidiano, e ele envolvia medidas. Nas relações da antiguidade, os números já existiam. Porém, quando se fala de quantidade, distância, tempo e outras coisas, cada civilização tinha uma determinada forma de medida. Observe essa caixa e me responda as seguintes perguntas. O quanto de areia consigo colocar na caixa? Quais as medidas da caixa? Quanto tempo vou demorar para enchê-la? Muito bem, todas essas perguntas que eu fiz, podemos respondê-las com grandezas e medidas. E devemos entender como grandeza aquilo que pode ser quantificado, como comprimento, temperatura, massa, tempo, volume, força. Já unidades de medidas são formas de quantificar as grandezas. Cada medida possui seu próprio símbolo. Assim, nós podemos medir a quantidade de areia, o comprimento da caixa, o tempo. Mas além das grandezas que podem ser medidas, existem grandezas que podem ser contadas, como, por exemplo, o número de habitantes de um país, a quantidade de sacas de café colhido num determinado ano, o número de dedos das mãos das pessoas, dos pés de uma pessoa. Para medir diferentes grandezas, vamos utilizar as unidades de medida, como comprimento, massa, tempo, volume, temperatura e muitos outros. Para isso, existe o Sistema Internacional de Unidades e é responsável por padronizar grandezas, assim as unidades serão uniformizadas na maioria dos países. Vamos conhecer algumas unidades de medida? Primeiramente, as medidas de comprimento. As medidas de comprimento são alguns dos mecanismos de medição mais utilizados no cotidiano. Nós utilizamos as medidas de comprimento quando comparamos a nossa altura com a de um amigo, quando dizemos que Cariacica fica a 10 quilômetros de Vitória, ou quando precisamos medir algum móvel que queremos comprar para colocar em nossa casa. Utilizamos as medidas de comprimento todas as vezes que desejamos medir um objeto físico em uma linha reta. Usamos como unidade padrão o metro, representado pela letra M. Além do metro, existem unidades que derivam do metro, como o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Veja, podemos medir a altura da porta, a largura da porta, a altura do comprimento de uma caixa de pizza. Em todas essas medições, usaremos medidas de comprimento. Podemos também utilizar o metro para resolver problemas. Veja, seu João é criador de animais e precisa cercar seu terreno, que é retangular, para que esses animais não fujam do terreno. Se o terreno mede 54 metros de comprimento por 76 metros de largura, quantos metros de arame serão colocados para cercá-lo? Vou dar um tempo para vocês responderem.
seu João a solucionar seu problema, devemos somar a medida de todos os lados de seu terreno, pois assim descobriremos o quanto de arame ele deverá comprar. Logo, a quantidade de arame será 54 mais 76, 54 mais 76, dando um total de 260. Logo, ele precisa comprar 260 metros de arame para cercar o terreno. E através desse problema, conseguimos ver a utilização da grandeza de comprimento com a unidade de metro. Agora, quando queremos medir a capacidade de algo, a unidade que será utilizada é o litro. Nós utilizamos quando vamos comprar 2 litros de refrigerante, quando vemos um carro sendo abastecido com 10 litros de gasolina, numa caixa d'água que pode caber 1000 litros de água e em muitos outros locais. As unidades que derivam do litro são quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. Veja que podemos medir a capacidade da garrafa de água, de frascos de shampoo ou de sabonete e de uma banheira. E em todas essas medições, usaremos as medidas de capacidade. Vamos ver uma situação em que usamos os litros? Luísa pretende fazer biscoitos e a sua receita, ela utiliza 2 litros de leite para fazer 15 biscoitos. Se Luísa precisa fazer, para uma confraternização, 45 biscoitos, de quantos litros de leite ela irá precisar? Vou dar um tempo para vocês. Vamos lá? Para descobrir quantos litros de leite ela irá precisar, vamos primeiro descobrir quantas receitas ela terá que fazer. E para isso, vamos dividir 45 por 15 e descobriremos que para chegar ao total de 45 biscoitos, ela deverá fazer 3 receitas. E se em uma receita ela utiliza 2 litros de leite, em 3 receitas ela vai utilizar 6 litros de leite. Agora veja, a receita que Luísa utilizou, nela há outra grandeza, que é a medida de massa. A medida de massa ela é utilizada para encontrar a massa de objetos ou de um corpo no dia a dia. Aposto que você já ouviu alguma pessoa dizendo que possui 60 quilos, que o saco de arroz tem 5 quilos, e até que em uma receita se utiliza 200 gramas de trigo, pois a medida de massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. E as unidades de massa que derivam delas são grama, quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama e miligrama. Agora me ajude com a seguinte situação. Pedro é feirante e precisa de ajuda para equilibrar sua balança. Ele tem disponível maçãs, bananas e abacaxi. E a massa de cada uma delas você pode ver na tela. Se de um lado da balança ele tem 10 quilos, quais ou qual fruta ele deve colocar do outro lado para que a balança fique em equilíbrio? Vou dar um tempo para vocês.
frutas vocês acham que devemos colocar na balança? Muito bem, para equilibrar a balança, podemos colocar 5 maçãs, 10 bananas ou até 3 maçãs, 4 bananas e 2 abacaxis. Porém, o importante é que a soma da massa das frutas cheguem juntos a 10 quilogramas. Agora que conhecemos as unidades e suas derivações, devemos aprender o seguinte: nós podemos transformar uma unidade de metro em outra unidade de metro, assim como a de litro e a de massa. Mas para isso, primeiro vamos escrevê-las. Temos os seguintes prefixos para as unidades. Lembrando que prefixo é a palavra que vem antes. Temos o quilo, o hecto, o deca, o deci, o centi e o mili. E para completar, no meio vamos colocar a unidade principal. Para o comprimento temos o metro, para a massa temos a grama e para a capacidade temos o litro. Assim, formamos todas as unidades de medidas. Agora, para transformar uma unidade em outra, precisamos prestar atenção na vírgula. Por exemplo, queremos transformar 12,456 metros em centímetros. Para isso, vamos escrever a tabela de unidades de comprimento e colocaremos o número 12,456 com o 2 na direção da casa do metro. Como precisamos transformar em centímetros, vamos mover a vírgula até a casa dos centímetros e assim ficaremos com 1.245,6 centímetros. Vamos treinar mais um pouco? Vamos transformar 200 ml para litros e 400 gramas em quilogramas. Vou dar um tempo para vocês. Vamos lá? Primeiro, vamos transformar 200 ml em litros. E para isso, faremos primeiro o quadro com as unidades de capacidade e depois colocaremos o 200 com o último zero na casa dos mililitros. Agora, andaremos com a vírgula até a casa do litro. E assim, descobriremos que 200 ml é igual a 0,2 litros. Agora, vamos transformar 400 gramas em quilogramas. Vamos primeiro colocar o quadro das unidades e colocaremos o 400 com o último zero na casa das gramas. E depois andaremos com a vírgula. Assim, descobriremos que 400 gramas é igual a 0,4 quilogramas. Nossa aula está terminando e aprendemos que o que podemos medir são chamados de grandezas, que existem grandezas de comprimento, de capacidade e massa e que são chamados de metro, litro e gramas. E aprendemos que podemos transformar uma unidade de medida em outra através da movimentação da vírgula. Agora, que tal você treinar esse conhecimento que você aprendeu? Procure no seu dia a dia situações onde você ou seus familiares precisam de utilizar
uma dessas grandezas. Registre em seu caderno cada uma delas e as identifique. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.